Então vamos lá, galera. Deixa eu só ver aqui se tem alguma. Tá tudo certo. Bom, gente, é o seguinte, tá? A gente vai trabalhar alguns conceitos muito importantes dentro da química, tá? Que podem ser cobrados dentro de um vestibular, principalmente o Enem. Como eu falei, o Enem é algo bem contextualizado, é bem interdisciplinar, entendeu? E é um tipo de prova que gosta de abordar essas questões mais atualizadas, questões ambientais, questões onde possam trazer conscientização para o aluno e para a sociedade de modo geral. Beleza? Então, eu vou abordar aqui com vocês algo relacionado a petróleo, tá? Gás naturais, as frações do petróleo e assim por diante. É muito importante justamente porque está relacionado aí com algo que vocês possam se deparar no Enem, questões a respeito disso no Enem, e vocês podem, a partir desse conteúdo, a partir da análise desses conceitos, matar algumas questões, facilitar vocês na hora de estar enfrentando essas questões de ciências da natureza, beleza? Aí entra química, física, biologia, enfim. Então, galera, a primeira coisa, né, o que é o petróleo? Tá? O petróleo, gente, é um combustível fóssil, tá? Por que combustível fóssil? Tá? Por que essa ideia de fóssil? Fóssil porque ele vem aí, ele é originado, né, tem-se como teoria, tá? Como fundamentação científica para a origem do petróleo, a, os fósseis, ok? Fósseis da vida marinha, né? Fósseis dos organismos vivos, dos seres vivos, que obviamente, né, viveram na face da Terra aí durante muitos anos. Tá? Então, a formação do petróleo, ela parte aí a partir de milhões e milhões e milhões de anos, tá? A partir dos fósseis, ok? Por isso que é um combustível fóssil, tá? O petróleo, para quem não sabe, o petróleo ele é uma mistura de hidrocarbonetos, ok? Ele é uma mistura de hidrocarbonetos. O petróleo ele pode ser obtido a partir da costa, da crosta, tanto continental quanto da crosta oceânica, beleza? Tem petróleos que são retirados aí da parte terrestre, né, da parte continental, quanto aquele que é obtido a partir aí da crosta oceânica, beleza? O exemplo disso, o petróleo do pré-sal. Por que pré-sal? Tá? Porque tem, antes de chegar no petróleo, tem-se uma grande coluna de sal que protege, né? Ou melhor dizendo, que está ali. É, 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 a gente não pode usar o termo proteção, mas tipo assim, é uma barreira, né? Eu quero usar o termo correto, que não, a ideia não é de proteger, mas que está ali sobre o petróleo, entendeu? Aí pré-sal porque pré vem de antes, entendeu? Então é uma coluna de sal que vem antes do petróleo, beleza? Então esses aí são conceitos mais gerais de petróleo, enfim, que inclusive já até trabalhamos, mas é, algo novo, algo assim que possa é, cair no Enem, assim que eu digo que possa vir, é a ideia de alterar as frações do petróleo. Primeira coisa, o que são frações do petróleo? Na obtenção do petróleo, quando se obtém um petróleo bruto, que é um líquido viscoso, ok? O, e, e dependendo da quantidade de enxofre, de outros elementos químicos, ele vai ter uma coloração ali meio que negra, esverdeada, meio vermelhada, depende do local onde é retirado aquele petróleo, extraído aquele petróleo. O petróleo bruto ele passa por um processo que nós chamamos de destilação fracionária. Tá? Então, o petróleo bruto ele é aquecido obviamente, se leva em consideração as propriedades é, físicas do líquido, né, do petróleo, como, por exemplo, a temperatura de ebulição, tá? Então, a difusão, né, difusão e ebulição, enfim, é, as temperaturas, né, os pontos, tá, de mudança de estado de agregação da substância. No caso, como o petróleo ele é retirado na forma líquida, tá, utiliza aí o ponto
de ebulição como um fator determinante na separação das frações do petróleo. Aí você tem as frações onde a massa molecular é menor e obviamente, também o ponto de ebulição vai ser menor, que são os gases liquefeitos do petróleo, GLP, e outros gases, como metano, enfim. Tem a fração ali da gasolina, tá? Que é obtida também do petróleo bruto. Tem a fração do óleo diesel, dos óleos lubrificantes, e assim por diante. Aí vem as resinas, ok? Que são utilizados, e também os compostos que são utilizados como a matéria-prima para a produção dos plásticos. Então, a gente falou de polímeros recentemente, grande parte dos plásticos, né, que são os polímeros sintéticos, eles são obtidos, né, a matéria-prima, aqueles monômeros, são obtidos a partir do petróleo, a partir das frações do petróleo, ok? Então, para a gente entender o que seria a alteração das frações do petróleo, primeiramente tem que se entender o que seriam essas frações de petróleo. Então, as frações do petróleo são as divisões dos produtos que são obtidos do petróleo, gasolina, óleo diesel, enfim, querosene, ok? Essas são as frações do petróleo. E o que seria, professor, alterar as frações do petróleo? Alterar as frações do petróleo, galera, é tipo assim, grande exemplo, a gasolina, que é o combustível mais utilizado no mundo, ok? A gasolina, ela, ela é obtida, tá? Ela é obtida no petróleo em uma determinada porcentagem, ok? E, inclusive, é a fração mais importante do petróleo. Então, quando a gente se quer ter mais gasolina, o que a gente faz? A gente vai fazer a quebra de algumas moléculas de querosene, de diesel, né, no caso do diesel do petróleo, de alguns óleos que têm massas moleculares maiores, para que eles se transformem em gasolina e a gente possa ter, assim, o maior proveito do petróleo para a gasolina, para o combustível, já que ele é o que mais utilizado no mundo afora. Beleza? Então, é mais ou menos essa ideia, que é alterar a fração do petróleo. Eu vou alterar aqui um diesel para transformar ele em gasolina, entendeu? É essa a ideia de alteração das frações do petróleo. A gente tem dois tipos aí de ideias, de conceito que a gente pode falar de alterando as frações do petróleo. Uma delas é o cracking, tá? Ou craqueamento, como vocês podem ver aqui, ó. O cracking ou craqueamento, as moléculas das frações de massa maior que a gasolina são decompostas por meio de um processo de pirólise, tá? Então vai ser quebras aí de algumas de algumas frações do petróleo, como por exemplo o querosene, como por exemplo o diesel, como alguns óleos, eles são quebrados em frações menores. As frações da gasolina, do combustível mais utilizado, que no caso é a gasolina, gira em torno ali de uma octanagem, em torno de 8 a 12 carbonos, mais ou menos, que é a fração ali da gasolina, ok? Então eles vão quebrando compostos orgânicos, hidrocarbonetos, que tem aí uma massa molecular que tem uma quantidade de carbono muito grande, em pequenas partes, para que sejam aí utilizados na gasolina. Tá? Então, um craqueamento é um exemplo disso. A reforma catalítica, por sua vez, é um processo que pegam alguns alcanos, tá, de cadeia normal, tá, e eles são reformados em cadeias ramificadas, cíclicas ou aromáticas. Qual é a ideia de pegar um alcano, um hidrocarboneto de cadeia normal, e transformar ele em cadeia ramificada? Justamente porque o combustível, que no caso a gasolina, que é obtida a partir de uma reforma catalítica, ela tem uma maior resistência à queima. Ou seja, você utiliza pouca quantidade de gasolina para produzir uma determinada quantidade de energia. Ou seja, você consegue economizar mais combustível na queima daquela gasolina. Beleza? Uma gasolina que é ramificada, cíclica, enfim. A reforma catalítica, ela tem essa ideia de transformar hidrocarbonetos de cadeia normal em hidrocarbonetos ramificados, cíclicos, aromáticos, para dar um determinado fim para aquele composto. Seja para que ele tenha um melhor desempenho na queima, né, um melhor desempenho como combustível, ou seja, para ele ter uma outra ou determinada finalidade para a produção de um determinado produto, de um plástico, enfim. Ok? Então, basicamente, alterar as frações do petróleo consiste nisso. Pode vir questão de craqueamento no Enem? Pode vir questão de reforma catalítica? Pode vir. E basicamente consiste nisso. O craqueamento é eu pegar frações do petróleo que têm alta massa molecular, como a querosene, como o óleo diesel, como os óleos lubrificantes, e quebrar eles
decompor eles em frações menores, que são as frações da gasolina, ali em torno de 8 a 12 carbonos, tá? Que está relacionado aí à gasolina, beleza? O gás natural, tá? O gás natural, galera, quando a gente fala de gás natural, ele é uma mistura de quê? De hidrocarbonetos gasosos, tá? De hidrocarbonetos gasosos, beleza? Exemplo, o gás metano, o gás etano, o gás propano, o gás butano, tá? Que é utilizado como que é o constituinte principal do gás de cozinha, é o gás butano. Tá? Então, se você tem aí um botijão de gás na sua casa, lógico, né? A pressão dentro do botijão de gás ela é tão grande que o gás ele está liquefeito dentro daquele botijão. Por isso que a ideia de quando você balança aquele botijão, parece que tem um líquido lá dentro, mas na verdade é o gás butano, ok? É o gás butano. Aí, devido à diferença de pressão, né? Aí ele sai do estado líquido para o estado gasoso e aí você consegue acender a chama do fogão e obviamente, cozinhar. Beleza? Então, o gás natural ele é uma mistura de hidrocarbonetos gasosos, tá? Então, basicamente, ele é constituído de metano, etano, propano, butano, mas existem outros gases dentro do gás natural, beleza? Com termos de classificação, possa ser que caia algo desse tipo, mas é importante que vocês analisem. O gás natural ele pode ser classificado em duas categorias, o gás associado e o gás não associado, beleza? O gás natural associado, galera, é aquele que é encontrado, tá, junto com o petróleo, beleza? Junto com o petróleo, na verdade, dissolvido no petróleo, ok? Ele está ali dissolvido num processo de equilíbrio, de dissolução com o líquido do petróleo, tá? Então, ele está associado ao reservatório geológico, onde tem o petróleo obviamente, vai estar ali dissolvido nele, onde vai ter uma capa de gás. Então, aquela capa de gás é o gás natural associado ao petróleo, beleza? Tanto que, galera, quando se fura, né, o solo, entendeu? Quando se penetra o solo para a, a extração do petróleo, a partir do lugar onde se penetra para a obtenção do petróleo, vão existir algumas regiões geológicas que são cuidadosamente estudadas para a retirada do gás natural, né, sem misturar com petróleo, e tem aquele que a partir do petróleo é obtido, né, que são os gases liquefeitos do petróleo, que é obtido a partir do petróleo, beleza? Então, tem como se obter aí alguns constituintes do gás naturais no petróleo, porque ele também encontra-se dissolvido no petróleo, tá? Então, olha, neste caso do gás, do gás associado, né, normalmente privilegia-se, tá, a produção inicial do óleo, ok? Utilizando-se o gás para manter a pressão do reservatório. Então, basicamente, ele não vai ter uma aplicação. Esse gás não vai ter uma aplicação, beleza? Que não, aplicação entre aspas, né? Uma aplicação, digamos assim, mais prática, mais para utilização para outros fins, beleza? O gás não associado, por sua vez, é aquele que está livre do óleo e da água no reservatório, tá? E sua concentração é predominantemente na camada rochosa, então permitindo aí a produção basicamente do gás natural. Tá? Como é que o gás natural ele é transportado? Existem determinadas regiões, por exemplo, na região da Europa, ali próximo da Rússia, enfim, algumas regiões aqui na América Latina, ok? Até também na América do Norte, onde o gás natural ele é transportado por meio de ductos, tá? Que são aqueles tubos enormes, tá? Que transportam aí o gás natural que é obtido a partir da extração do petróleo, extração de rochas, enfim. Ok? O gás natural ele também pode ser obtido a partir da decomposição orgânica de animais, ok? Que é a aplicação aí do gás natural. Então, caiu alguma questão de gás natural no Enem, basicamente eles vão abordar essas questões, tá? De constituição, de utilização. O gás natural é utilizado, quais são os fins, para que fins o gás natural é utilizado. Então, existem várias finalidades dos gases naturais, desde de solventes, desde de aplicações na culinária ou na indústria, enfim, ok? Então, tem determinada utilização para o gás natural. A biomassa, galera, importante também, tá? Pode vir questões sobre biomassa no
não é nem, são questões, né, mais gerais que podem abordar. Então, a biomassa ela é toda a matéria orgânica de origem vegetal ou animal utilizada na produção de energia. Olha só. Então, falou aí, ó, em a, meios, né, de utilização de energias renováveis, energias alternativas. A gente tem aí a biomassa como matéria-prima, matéria orgânica para a produção de energia, ok? Professor, e o que é a biomassa? Biomassa é toda a matéria orgânica que entra em decomposição, tá? Que vai entrar em decomposição. E naquele processo de decomposição, a gente vai ter bactérias ali, bactérias aeróbias e também as bactérias anaeróbias. Só lembrando aí que bactérias aeróbias são aquelas que precisam de oxigênio para respirar e as anaeróbias são aquelas que não precisam, tá, de oxigênio ou o oxigênio, na verdade, tem aquelas que são anaeróbias facultativas, né, que vivem tanto na presença de oxigênio quanto ou não na presença de oxigênio ou na ausência de oxigênio, melhor dizendo. E existem aquelas que são anaeróbias obrigatórias, né? Que o oxigênio, na verdade, é um veneno para elas, é tóxico, então elas não podem entrar em contato com o oxigênio. Então, por meio da ação dessas bactérias, na matéria orgânica, nós vamos ter a proliferação aí de gases, principalmente o gás metano, CH4, tá? Que é o hidrocarboneto mais básico que a gente conhece, ok? Então, olha aí, ó, química orgânica relacionado aí a essas questões, aspectos, né, mais gerais, mais, digamos assim, aplicáveis da ciência no nosso dia a dia. É disso que o Enem gosta, ok? Bota um texto enorme lá sobre biomassa, sobre matéria orgânica e no fim pergunta qual é a estrutura molecular daquele composto, o que é, entendeu? Então, basicamente, essas são as associações. Onde é que acontece a degradação da biomassa? Né? Ela pode acontecer de maneira natural, como acontece, por exemplo, as folhas na Mata Atlântica, né, se depositam no solo e por meio da degradação natural daquelas folhas, a gente tem a produção do humus ali, é uma degradação da matéria orgânica, ou elas podem acontecer de maneira controlada em um biodigestor. E o que é o biodigestor? O biodigestor é um compartimento fechado, né, onde ocorre a decomposição da matéria orgânica, tá? Produzindo, neste caso, biogás e biofertilizante, como eu acabei de falar, né? Naturalmente, a matéria orgânica, quando ela é decomposta, ela produz ali uma camada fértil, né, que a gente chama de humus, tá? É um adubo natural. E na degradação em um biodigestante, a gente tem a produção aí do biofertilizante, beleza? Tranquilo? Então, aqui um esquema de um biodigestor, tá? Fezes de animais, restos de vegetação, mato, enfim. Eles são colocados em biodigestor e dependendo da diferença ali de temperatura e pressão, nós vamos ter a degradação da matéria orgânica produzindo biogás, que será utilizado posteriormente aí para a produção de energia. Então, são meios alternativos de produção de energia. E aquela matéria, né, aquele produto, ok, pode ser utilizado como fertilizante, como adubo, ok? Carboidrato a gente não vai falar, isso ainda, tá? Então, de modo geral, falou em petróleo, gás natural e biomassa, vocês devem entender isso, ok? Petróleo é um conjunto de hidrocarbonetos, ele é obtido a partir ou da costa oceânica ou da crosta terrestre. Falou de gás naturais, também é uma mistura de hidrocarbonetos gasosos, tá? Além do alcano, além dos alcanos metanos, etano, propano, butano, nós vamos ter também aí outros gases, como a CO2, monóxido, enfim, ok? E basicamente essa é a ideia. Então, caiu qualquer questão dessa aí, eu acredito que vocês já vão ter aí um conhecimento básico para trabalhar as questões e, quem sabe, acertar o máximo possível de ciências da natureza. Lembrando, galera, que aqueles que conseguem acertar uma boa quantidade de ciências da natureza se diferenciam da média, porque a média basicamente consegue acertar ali uma determinada questões de matemática, uma determinada questões de linguagens, né, de matemática e suas tecnologias. E as ciências da natureza basicamente é que separa os homens dos meninos, né? Beleza?
não é tão importante, mas ela serve como diferenciação em uma prova do Enem para você, quem sabe, aí, cursar um bom vestibular. Poluição do solo, uma temática muito importante, tá? Pode ser tema de redação, ok? O professor pode ser tema de redação, pode ser tema de questões, enfim. A poluição do solo é algo muito sério, né? Muito atual, ok? E vamos lá, vamos estudar um pouquinho sobre poluição do solo. Desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável, tá? É o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual. Olha só, então lembre-se do que é desenvolvimento sustentável. O que é? Tá? É o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, ok? Vírgula, né? Sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras ou futuras gerações. Beleza? Então, isso é desenvolvimento sustentável. A gente não se preocupa só em desenvolver a nossa geração, em termos de energia, em termos de facilidades, de bem-estar social, mas já prepara o caminho para quem? Para as futuras gerações. Isso é desenvolvimento sustentável. Beleza? Coloquei aqui os objetivos de desenvolvimento sustentável desenvolvidos pela Organização Unida, tá? Das Nações Unidas, né? A ONU. Então, olha lá, o número 1 é erradicação da pobreza, né? Fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente, tá? E crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, ação contra a mudança global e do clima, vida na água, né, produção da vida na água, vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes e parcerias, ok? Parcerias e meios de implantação, beleza? Tranquilo? Então, objetivos aí de desenvolvimento sustentável. Tranquilo? Vamos falar agora o solo. O que é o solo, galera? Então, quando a gente fala de solo, o solo ele vai ter diversos significados, tá? Então, o que seria o solo? Tá? Então, o solo, mistura de materiais minerais ou orgânicos, ok? A gente vai ter no solo tanto materiais inorgânicos quanto materiais orgânicos. A gente vai ter materiais inanimados e materiais que vão ter vidas, ok? Por exemplo, esses materiais têm vidas. Micro-organismos, as plantas são seres vivos, enfim, ok? Então, basicamente, o solo ele é constituído aí desse apanhado geral. Então, formados por intemperismos físicos, ok? Por exemplo, a ação da, do vento, ok? A ação aí das propriedades físicas, ok? Vão formar, sobre as rochas, né? Sobre os minerais, vão formar aí o solo que nós conhecemos. Também tem os intemperismos químicos, né, os agentes químicos que agem sobre os minérios, sobre a rocha, sobre aquele mineral. Por exemplo, a água, ela pode ser ela é um solvente universal, pode agir, fazer uma reação química ali e produzir o solo, tá? E também tem os intemperismos biológicos, ok? Que são as ações aí dos seres vivos sobre o solo, sobre as rochas, produzindo aí o que nós conhecemos como solo. Beleza? Então, tá aqui um pouquinho da demonstração de como os solos eles são produzidos. A gente tem uma rocha bruta aqui, um minério, né? A partir da ação do vento, da chuva, até mesmo dos próprios animais e das plantas, a gente vai ter a degradação desse solo, ok? Dessa rocha, né? Já produzindo aqui os fragmentos do solo, aí você já pode ver que as rochas delas já estão sofrendo essa ação de intemperismos, ok? Aí estão os solos jovens. Olha as características de solos jovens, tá? Ah, tem pouca penetração, né? Dá uma camada rochosa, até que dificultam plantio e a produção aí de árvores que precisam de raízes mais profundas. Mas a partir do momento em que os intemperismos eles começam a agir, sejam eles físicos, químicos e biológicos, a gente tem a degradação aí dessas rochas, tá? E aí no final, ó, o solo aí completo, tá? Solos tem vários tipos de solo, né? A gente tem um solo sedimentar, ah, é,
além do solo sedimentar, nós temos outros tipos de solos, mas o mais importante de entender de solos, que a gente precisa de entender de solo, é o seu conceito, tá? Então vamos lá, gente. Para um engenheiro agrônomo, o solo ele é a camada na qual pode ser desenvolver o que? Vida, seja ela vegetal ou animal. Então, para um engenheiro agrônomo aí que vai fazer agronomia, engenharia para essa área, entendeu? Então, basicamente, tem um conceito de solo, que solo é aquilo que pode ter vida, seja ela vegetal ou animal, né? Para o engenheiro civil, tá? Dentro daí da engenharia civil, o solo, né, sob o ponto de vista da mecânica dos solos, o solo é um corpo possível de ser escavado, sendo utilizado dessa forma como suporte para a construção ou material de construção. Para um biólogo, por sua vez, né, através da ecologia e da pedologia, né, o solo infere sobre a ciclagem biogeoquímica dos nutrientes minerais e determina os diferentes ecossistemas e habitats dos seres vivos, ok? Então, basicamente, esses são os conceitos de solo. Então, dependendo do tipo de área que trabalha, solo vai ter um determinado conceito, ok? O conceito é algo bem mais abrangente, não tem uma definição básica do que seria o solo, beleza? Ah, então, galera, basicamente essa é a ideia. Fertilizante, tá? Algo que está literalmente relacionado com o solo. Pode vir temáticas sobre fertilizante no Enem? Pode. Pode, como eu acho que vem, tá? E vai cair algo relacionado a isso, com certeza, tá? Se não cair dessa vez, vai cair nos anos consecutivos, né? São temáticas, são assuntos, temas, ok? Muito contemporâneos, muito atuais e que têm enorme impacto, tá, na nossa sociedade, na agricultura de modo geral. Beleza? Então, possa ser que tenhamos aí algo relacionado a fertilizantes, tá? Então, o que são fertilizantes ou adubos? Né? Sejam eles sintéticos ou orgânicos. São qualquer tipo de substância aplicada ao solo, ou tecidos vegetais, para promover, tá? Para promover nutrientes essenciais ao crescimento das plantas. Beleza? Então, a ideia do fertilizante é promover aí ou melhor dizendo, prover, né, os nutrientes necessários para o crescimento daquela planta, daquele produto. Então, tem solos, por exemplo, o solo aqui no norte é um solo muito pobre em nutrientes, ok? Aí tu pode dizer, você é pobre em nutrientes porque existe muita mata. Justamente porque a mata, a, 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 que a gente tem ao nosso redor, sobre o solo, tá? Inclusive aqui, por exemplo, quando a gente está falando de solo, tem uma rica camada que a gente chama de camada de humus, ok? Que são nutrientes provenientes da degradação natural, tá? Degradação natural das folhas, das plantas, dos animais que morrem sobre o solo. Então aquilo ali acaba promovendo o crescimento das plantas que nós conhecemos aí, ok? Na floresta amazônica, beleza? Então, basicamente essa é a ideia. Então, o fertilizante ele serve para prover os nutrientes necessários, essenciais para o crescimento da planta, da lavoura, enfim. Ok? Então, são aplicados na agricultura com o intuito de melhorar a produção. Então, os fertilizantes usados na agricultura contêm grandes concentrações de nitrogênio, fósforo, tá? Enfim, ok? Nitrogênio e fósforo, tá? Fertilizantes. Façam essa associação. Exemplo aí dos fertilizantes sendo aplicados na agricultura, ok? Eu trouxe aqui um texto, basicamente falando da constituição aí dos fertilizantes. Então, a gente tem fertilizantes nitrogenados orgânicos. Então, e basicamente eles são utilizados, tem diversas aplicações, beleza? A maioria deles nitrogenados. Então, olha lá. A gente tem aqui, por exemplo, esterco de esterco equino, né? O esterco bovino, esterco suíno, esterco de galinha, que é o cocô, né? Da galinha, o cocô do boi, da vaca, do porco, do cabrito, né? Da ovelha, enfim. São utilizados aí como adubo, como fertilizante, tá? Então a gente tem aqui outros tipos de fertilizantes, né? Os fertilizantes nitrogenados químicos, aí os amoniacais. Então tem as soluções amoniacais, a cloreto de amônio, fosfato de monoamônio.
lembrando que sempre eles estão relacionados aí com o nitrogênio. Aí eu quero que você lembre lá das funções nitrogenadas, aminas, porque se falar de fertilizantes, tá? Que são as fosfonitrila, galera, vai cair essa ideia aí de amina, de amida. Basicamente, ele pode te dar lá a estrutura orgânica, a estrutura molecular de um fertilizante e pedir quais são as funções orgânicas que tem lá. Então, falou de fertilizante, basicamente você vai encontrar lá as fosfoaminas, né? Fosfoamidas, enfim, beleza? São as funções orgânicas que estarão presentes nos fertilizantes. Alguns, né, vão ter aí outros minerais, por exemplo, cálcio, né, magnésio, ok, ó, enxofre, presença de enxofre, enfim, beleza? Então, basicamente, essa é a constituição dos fertilizantes. Os praguicidas, galera. Praguicidas, ok? Professor, o que são praguicidas? Tá, os praguicidas são... Deixa eu ver se dá tempo de a gente falar ainda disso aqui. Ih, galera, acabou nossa aula. Então, amanhã a gente continua aqui de praguicidas, tá? Isso aqui caiu já muito no Enem. Pode ser que caia ainda. E amanhã a gente continua aí com essa pegada de conceitos importantes que possam ajudar vocês a fazer uma boa prova aí de ciências da natureza. Beleza? Então a gente vai encerrar a aula por aqui.